Bom, pessoal, então hoje vamos falar sobre análise estrutural de uma floresta nativa, tá? Quando nós falamos de estrutura de uma floresta, o que vem na cabeça de vocês? Estrutura em que sentido? Isso mesmo! Estrutura horizontal e estrutura vertical, certo? Então, na floresta, nós temos a estrutura horizontal e a estrutura vertical. O que seria no sentido horizontal? Solo? Não exatamente. Não também. Estrutura horizontal é os principais índices que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Que está relacionado à distribuição dessas espécies na área, certo? Por exemplo, densidade, quanto número de indivíduos está acontecendo em uma determinada área, frequência, quantas vezes esses indivíduos aparecem dentro das parcelas de inventário, por exemplo, de plano de manejo, dominância, qual espécie tem maior dominância dentro de uma área ou não, tá? Então, quando nós falamos de índices fitossociológicos, parâmetros fitossociológicos, nós estamos falando de uma distribuição, tanto na horizontal quanto na vertical. Horizontal, então, está relacionada à estrutura dessa floresta. Quando a gente chega numa floresta, na direção que nós olhamos, como que está a distribuição desses indivíduos. E vertical, então, seria em relação aos estratos que estão na vertical, principalmente altura, tá? Então, lembrem daqueles conceitos de árvore dominante, árvore dominada, árvore codominante. Então, esses seriam os parâmetros na estrutura vertical, certo? Então, a estrutura vertical está mais relacionado à altura dessas árvores, qual está dominada, qual que é dominante, qual que é codominada. E a estrutura horizontal está relacionada, então, à dispersão dessas árvores dentro de uma área. Beleza? Então, é praticamente sobre isso que vamos ver hoje. Hoje, o nosso foco vai ser nesses índices horizontais, tá? Porque vertical é a altura, então é algo mais tranquilo. Agora, o horizontal, existem algumas diferenças. Certo? Então, gente, só para nós relembrarmos na aula passada, né? Vocês fizeram a atividade, finalizaram, vimos os índices de Shannon e os índices de Pillow. O que podemos concluir com os valores encontrados, né? Só para a gente revisar na nossa aula passada. Então, nós encontramos o J invertido e encontramos também o índice de Pillow. O que eram esses índices? São os índices de diversidade, tá? Que nós vimos na aula passada. Então, são os índices de diversidade. Ou seja, qual área está tendo uma diversidade maior, está tendo uma riqueza maior. Nós vimos que praticamente todas as espécies que aconteciam em uma área, acontecia na secundária também. Então, em relação ao número de espécies, era o mesmo. Então, elas tinham a mesma riqueza, tinham a mesma variação de espécies. Porém, os números de indivíduos de cada uma dessas espécies diferiu de uma área para outra. Vimos que uma área, se eu não me engano, na área 2, tinha uma maior concentração de alguns indivíduos, enquanto na área 1, esses indivíduos estavam mais bem distribuídos, certo? Não vamos esquecer. Então, índice de riqueza, índice de diversidade, nós temos esses índices da aula passada. Por mais que as duas áreas tivessem o mesmo número de espécies encontradas, elas diferiram entre si e esse valor foi refletido nos nossos índices de riqueza. Dúvidas? Então tá bom. Porque esses índices também são utilizados aqui nos parâmetros fitossociológicos, tá? Por isso estamos dando essa revisada. Então vamos lá, gente, vamos revisar. Como que nós medimos o diâmetro de uma árvore? DAP. Com fita, o que mais? Fita, sulta, enfim.
Pegamos um aparelho, né, um instrumento e fazemos a medição. Aqui a altura? A 1,30 m do solo. Beleza. Por que o diâmetro é a medida mais importante dentro de uma floresta? Fácil acesso, muito bem. Então, o diâmetro, ele é muito mais fácil de nós chegarmos na área e medirmos, né? Porque nós chegamos na árvore a 1,30 m de altura, uma altura confortável para nós, pegamos uma fita, que não tem nenhum segredo de medir, embora ainda tenha gente que faça errado. Então, medimos essa circunferência e tranquilo. Lembrando que com a fita nós temos o CAP, que precisamos converter em DAP, certo? Então, medimos a circunferência para calcular o diâmetro, beleza. E por que ela é tão importante? Exatamente por isso. Ela é base para praticamente qualquer um dos outros cálculos que nós formos fazer na nossa área florestal, né? Porque ela é medida rápida, direta, tem uma certa precisão, fácil obtenção, diferente, por exemplo, da altura. Que a altura está muito mais propícia a erro, não é mesmo? Tanto que no inventário nós nem medimos todas as alturas das árvores, porque ela é mais difícil, gasta mais tempo, tem que ter um cuidado maior para fazer essa medição, certo? Então é isso. E aí, para nós lembrarmos que o diâmetro dessas árvores precisam, né, ter alguns critérios para ser medido, porque nem sempre as árvores vão estar em condições perfeitas, em condições ideais para sua medição. Então, o normal é a figura A, se ela está na altura do nível do solo certinha, a 1,30 m fizemos essa mensuração. Agora, se ela está inclinada, se ela está quebrada, se tem sapopema, se é uma árvore deformada, precisamos ter alguns cuidados para fazer essas medições adequadas do diâmetro, né? Então, só relembrando que vocês já viram. E aí existe o caso de ter árvores bifurcadas, né, com mais de um fuste. Como que nós fazemos a medição dessas árvores? Então, também ter essa certa atenção. Então, os equipamentos que são utilizados, né, que alguns exemplos somente, fita métrica, que é o mais utilizado, a sulta, que já dá em diâmetro o resultado, cinta dendrométrica, enfim. Tem outros aparelhos também, né, que faz essas medições. E aí vem essa questão, que o tronco da árvore ele não é um círculo perfeito, não é? Por isso que quando nós medimos com a sulta, nós temos que fazer duas medições, nos dois sentidos. Por quê? Porque a árvore não é um círculo perfeito, então nós temos que fazer uma medição nesse sentido e uma medição nesse sentido e depois fazer o cálculo. Então acaba que dá mais trabalho do que com a fita. E se nós formos olhar, né, como ela não é um círculo perfeito, existe também essa dificuldade quando nós formos fazer o cálculo de volume, para fazer esses ajustes, esses modelos. Por isso que cada tronco, né, cada espécie, existe um fator de forma mais adequado, existe um cálculo de volume melhor ajustado. Boa tarde. Que melhor representa essas árvores. Certo? Tá indo muito rápido? Vocês já viram tudo isso, né? Então não é nenhum mistério. E aí nós temos os cálculos de área basal e área transversal. O que era mesmo a área basal? Lá da dendrometria? Área basal é a somatória das nossas áreas transversais. Então lembrem, né, que a área basal é representada pelo G maiúsculo e ela é a somatória das nossas áreas transversais, que é representada pelo G minúsculo. Qual que é a unidade de medida? Isso mesmo, metros quadrados, né? Então lembrem que a área basal e a área transversal é a área ocupada por uma árvore em um povoamento. Então, praticamente, se nós voltarmos nessa imagem aqui, a área basal e a área transversal vai nos ajudar a calcular a área ocupada por cada uma desses troncos, né? Por cada um desses cilindros. Qual que é a área que ela está ocupando aqui nesse espaço? Muito importante também para a gente fazer cálculo de espaçamento, volume.
É uma base bastante importante. E aí, só para nós relembrarmos, né? Nós podemos utilizar para cálculo do G minúsculo, que é a nossa área transversal, π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4, quando o nosso diâmetro está em metro, ou dividido por 40.000, quando o nosso diâmetro está em centímetros. Então, dp ao quadrado dividido por 4 ou 40.000. Então, 4 se está em metros, 40.000 se está em centímetros. Já é uma conversão que é feita, né? Nesses cálculos. Então, vamos recordar aqui que nós vamos utilizar essa área basal e área transversal nos nossos cálculos fitossociológicos, tá? Então, não tem segredo nenhum. Então, a área transversal é a área ocupada por somente um indivíduo numa área, né? Então, imagina uma floresta. Qual que é a área ocupada por uma árvore que tem um diâmetro de 30 centímetros? Então, faz o cálculo da área transversal, vocês vão saber esse valor. Qual que é a área ocupada em 1 hectare? Então, vocês precisam verificar quantas árvores tem dentro desse hectare e fazer o somatório delas. Com isso, nós vamos ter a nossa área basal. Olá! Você sabe onde que a moça daqui tá? Ela acabou de sair, mas daqui a pouquinho ela volta. Tá? Obrigada, viu? Então, a área basal nada mais é do que a somatório das nossas áreas transversais. Como já falamos, o G maiúsculo é o somatório do G minúsculo. E o que é o G minúsculo? É a área transversal, que é dividido por 4 ou por 40.000. E aí, gente, existe um BOzinho, né? Que é quando tem essas árvores bifurcadas, com 2, 3, 4, 5. Como que nós vamos calcular a área basal, a área transversal ocupada por essas árvores? Como que nós vamos calcular os diâmetros? Vocês se lembram? Só me divide pela quantidade de fustes que tem na árvore. Ou soma só? Não, só me tem que dividir pela quantidade. Coisa média. Por que dividir por 2? Mas se tem 2 árvores ocupando esse espaço. Oi? Porque aqui tá... Então, olha só, pessoal. Prestem atenção comigo. Imagine esse primeiro caso. Nós temos uma árvore com diâmetro de 21 centímetros e temos uma segunda árvore com diâmetro de 2 centímetros, certo? Então, calculei a área transversal ou área seccional, né, que é a mesma coisa. Então, aqui seria o G minúsculo ou a S, que é a área seccional, tá? Então, calculei a área transversal da primeira árvore de 21 centímetros, me deu esse valor, 0,0346. Calculei a área transversal da segunda árvore, de 12 centímetros, eu tive 0,01113 metros quadrados. Se eu somar as duas áreas transversais, olha o valor que dá a minha área transversal dessa árvore. Sim, claro. Então, se eu pegar a minha área transversal 1 e a minha área transversal 2, eu vou ter um valor da minha área, certo? Opa! Agora, se eu pegar e somar os meus dois diâmetros, o 21 mais o 12, vai me dar 33 centímetros, e fazer o cálculo da área transversal, considerando como se fosse 33 centímetros uma área, olha o tamanho que foi minha área transversal, 0,0855. Vocês conseguem perceber uma diferença gigante, né? Praticamente dobrou. Por que que dobrou? Porque ele está considerando que é uma circunferência de 33 centímetros, né? Que seria representado por essa área pontilhada. E olha só, representando essa área pontilhada, o tanto de espaço vazio que não tem entre essas duas árvores, né? Que deveria ter sido considerada e não foi. Não foi porque não tem árvore. Então, se nós pegarmos somente os diâmetros dos fustes, somar eles para daí sim calcular a área transversal, é errado, porque vai me dar um diâmetro maior do que existe, que não é o representado ocupado,
e vai me dar um volume de madeira depois muito superior do que realmente existe, certo? E se nós fizermos a média? Opa! Olha com a média. Vou pegar o 21 mais o 12, como vocês falaram, divide por 2, 16,5. Vou fazer minha área transversal. Ela está representativa? Olha o valor que deu, 0,2114. Qual vocês acham que está mais certo dessas três formas de fazer o cálculo? Opa, tem. Não tem. Então, olha só, deu 16,5 se eu for fazer a média. É como se a minha árvore tivesse uma média de 16,5 de circunferência. Mas sabemos também que não é. Por quê? Porque tem uma árvore só que já tem 21 centímetros de circunferência. Acaba que diminui o valor real dessa árvore. Tá? Então, tem que ter esses cuidados aqui quando nós calculamos em relação a essas árvores bifurcadas, tá? Nós não podemos fazer a soma e também não podemos fazer a média. Então, tem uma equação que nós utilizamos nesses casos, que é bem simplesinha. Então, quando o interesse for calcular a área basal ou volume de uma árvore com vários fustes, nós temos que utilizar o que chamamos de diâmetro geométrico. Diâmetro geométrico, tá? Ou diâmetro equivalente. O que seria ele, então? É a raiz quadrada da somatória dos diâmetros. Certo? Então, eu vou pegar o meu diâmetro da árvore 1 mais o diâmetro da minha árvore 2 e tirar a raiz deles. Então, quando tem árvores bifurcadas, o correto é utilizar esse cálculo do diâmetro equivalente ou diâmetro geométrico. Lembra que se fizer a soma desses fustes individuais, você vai ter um valor maior do que realmente é. Se você fizer a média, você terá uma área transversal menor do que realmente é. Então, o certo é você fazer esse cálculo. Vocês vão ver que esse cálculo daria o equivalente a essa primeira forma aqui, de fazer o cálculo das áreas transversais separadas e depois somar. Mas aí dá um pouquinho mais de trabalho fazendo assim. Por essa equação fica um pouco mais simples. Então, olha só, se nós formos fazer com esse exemplo, o cálculo do diâmetro equivalente, como que ficaria? Diâmetro equivalente que é igual a raiz de todos os fustes. Então, eu tenho 21 e eu tenho 12. Então, 21 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Somando tudo dá 24,19, tirando a raiz deles. Quanto que deu? 0,0459 metros quadrados. E olha só, deu exatamente o mesmo cálculo que fazer a área transversal de 1, fazer a área transversal do 2 e depois somar as duas. Mas assim, no Excel acaba ficando mais fácil, porque é só você colocar a raiz e selecionar todos os diâmetros que tenham a mesma árvore, do que calcular um, calcular o outro e depois somar os dois. Entenderam? Então, quando nós utilizamos, quando temos árvores bifurcadas, tá? Lembrando que essa bifurcação, quando ela está acima, quer dizer, abaixo de 1,30 m, né? Então, como se tivesse mais de uma árvore ali. Porque essas bifurcações, pessoal, vão interferir exatamente na distribuição nessa distribuição de fitogeografia dessas árvores. Porque como tem mais de uma árvore ocupando o mesmo tronco, a mesma base, quando ela crescer, a parte superior da copa, ela vai espalhar também, né? Então ela também vai ocupar um espaço diferente. Se nós estivéssemos fazendo a média, é como se todas estivessem ocupando a mesma área exatamente. Isso não vai acontecer, né? E cada uma vai ter seus galhos, seu tronco, conforme elas vão se desenvolver nessa copa
vai ganhando mais espaço. Beleza? Então, recordando, diâmetro geométrico. Por que eu falei tudo isso para vocês? Porque é base para os nossos cálculos de estrutura horizontal dessa floresta, tá? Da distribuição dessas árvores dentro de um povoamento. Então, por que é importante? Importante para a caracterização fitossociológica e porque refere-se à distribuição espacial de todas as espécies que compõem uma população, devendo quantificar a participação de cada espécie em relação uma à outra, que já foi uma base do que nós vimos na aula passada, né? Que é a participação de cada uma dessas espécies dentro de um povoamento. Como que é a contribuição de cada uma delas? Então, hoje nós vamos ver qual árvore tem maior dominância, qual árvore tem maior densidade. E tudo isso vai influenciar no quê? No meu plano de manejo. Qual espécie que eu posso cortar? Qual espécie tem uma maior dominância nessa minha área? Então, isso já começa a responder algumas questões nesse sentido. Então, quais seriam, esses índices, tá? Densidade ou abundância, dominância, frequência, valor de cobertura e valor de importância, tá? Então, esses são os parâmetros horizontais da nossa floresta. É importante, pessoal, vocês saberem fazer isso aqui, porque se vocês forem elaborar um plano de manejo, vocês precisam de um estudo fitossociológico dessa área. Se vocês vão buscar uma caracterização do bioma de algum local, vocês precisam também desse estudo fitossociológico. Se vocês vão fazer um inventário, qualquer inventário, que não seja de floresta plantada, né, porque vai ser tudo eucalipto, mas se for um inventário de nativa, eles pedem também um estudo fitossociológico, certo? Para saber a predominância das espécies que está acontecendo em uma determinada região. Agora, se é plantada, vai ser tudo eucalipto, né? Então, não tem sentido. Agora, espécies nativas, precisam. Então, façam as anotações de vocês. Então, vamos ver o nosso primeiro, que é a nossa densidade ou abundância. Que abundância? Então, a densidade ou abundância é o quê? Vai corresponder ao número de indivíduos de cada espécie, tá? Por unidade de superfície específica, geralmente hectare. Então, prestem atenção, que nos cálculos, alguns deles pedem o tamanho da área, e a área tem que estar sempre em hectare, tá? Não em metros quadrados. Então, no cálculo da densidade ou da abundância, nós vamos calcular a densidade absoluta e a densidade relativa. Ou seja, quanto número de indivíduos de uma determinada espécie está acontecendo em uma área. Claro que quanto mais indivíduos da mesma espécie aparecer, vai ter uma maior densidade daquela espécie, né? Então, a quantidade de indivíduos por uma área. Então, olha a fórmula dela. Eu vou ter que a densidade absoluta é representada pelo dA, NI, número de indivíduos, e o A, área total amostrada. Então, vocês vão quantificar quantos indivíduos estão acontecendo por espécie, dividido pelo tamanho da área. Então, densidade absoluta e além da densidade absoluta, nós temos a densidade relativa.
Densidade relativa é a relação, é a porcentagem da ocorrência dessas espécies em uma área. Então, como que vai ser a minha fórmula? Densidade absoluta, que vocês acabaram de calcular, dividido pela densidade total. Ou seja, número de indivíduos total, não somente daquela espécie, número total de indivíduos em uma determinada área. Pessoal, vocês querem já ir fazendo o exercício? Conforme nós vamos vendo cada um desses cálculos. Então, abram o Moodle e baixem o Excel que tem lá. Porque como são várias formulazinhas, aí nós vamos indo junto, parte por parte. E aí vocês já vão fixando. Tá? Então, olha só. Vamos abrir aqui o Excel. Tem um exercício para vocês. Certo? Nós temos... Ih, eu já deixei respondida a primeira. Bom, então nós temos a planilha 1 e a fita sociologia, tá? Então, o que vocês vão fazer primeiramente? Então, aqui eu tenho número de parcelas, parcela 37, parcela... Todo mundo abriu aí o Excel? Abriu, Vitor? Beleza. Então, olha só. Parcela 37, 36, 38, 39. Número dos indivíduos. Aqui já está a família, a espécie, a altura e a circunferência, certo? Então, observem que algumas espécies se repetem, né, entre as parcelas, outras não, tá? E aí, aqui eu tenho várias circunferências na célula H, I, J, K. O que isso quer dizer? Que são árvores bifurcadas. Então, se ela só tem coluna, só tem valores no CAP, quer dizer que é a árvore de um fuste só, normal. Quando tem mais de um, vocês vão precisar fazer o quê? Calcular o CAP equivalente, tá? Então, primeira coisa, na verdade a primeira acabou que já foi feita, né? Mas olhem aí como foi feita a fórmula, eu esqueci de apagar. Então, igual raiz, abre parênteses, coloca todas as circunferências dentro desse parênteses e dá um Enter. Tá? E aí vocês podem fazer isso para todas. Porque essa que não tem nada vai ser zero, então não vai influenciar no valor. Certo? Então, calculem o CAP, calculem o DAP e calculem o G minúsculo, que é a nossa área transversal, né? Então, a área ocupada por cada árvore dessa. Então, façam essa primeira parte, que aí nós continuamos com a aula. Estão conseguindo? Qualquer coisa, levanta a mão. É só arrastar para baixo a primeira.
coloca raiz, aí abre parênteses e seleciona. Igual raiz. Aí seleciona cada uma das células. Ah, precisa abrir parênteses. Né? Só pra isso. Eu acho que quando você coloca raiz já abre o parênteses. Igual raiz, acho que ele já abre o parênteses. Aí você seleciona cada uma das células, fecha o parênteses. Aí dá Enter. Aí é só arrastar para baixo que todas automaticamente já vão ser preenchidas. Eu vou fazer de todas. De todas, depois fica mais fácil para trabalhar. Senão você vai ter que copiar a informação de uma, depois copiar da outra coluna. Então, melhor já fazer de tudo. É só clicar na cruzinha aqui de baixo, aquela. Isso, é o quadrado. Perdão. Tipo, todas aqui dentro. Todas. Igual raiz. Primeiro é o quadrado mais. A segunda é o quadrado mais. A terceira é o quadrado mais. E aí depois calcular o diâmetro. Como convertemos CAP em diâmetro? Essa é difícil mesmo, hein? Se abrir dentro. Aham. Divide por quê? Nossa, parabéns! Ganha. Então, clica na circunferência que vocês acabaram de fazer e divide por π. Opa. E arrasta para baixo. E por último, a área transversal, que é a área individual de cada uma dessas árvores. Eu já ouvi a senhora falando assim. Π, diâmetro é a circunferência dividida por π. Ah, tá. Isso aí. Conseguiu, Andressa? Acho que sim. Porque o da Manu deu. Ah, você arrastou? Então, meu Deus, zero. Eu arrastei. O primeiro deu 25, seu deu até. O da 20 do cara. Não, não sabe. Não, deu aqui da leite. Ah, DP deu 8. sabe. Pegue o resultado do seu CAP e divide por π. CAP 25,91 primeiro. O primeiro que eu fiz foi esse aqui. Arrasta para baixo. Isso. E tá certo, seu filho.
dividir por pi, esse ciclo aqui, e aí ele vai mais daqui no próximo. Não, Não. Tá errado. Igual. Sabe que cai 2 vezes. Agora a área transversal. Como que é a fórmula? Pi vezes diâmetro ao quadrado. 4 ou 40 mil? 40.000. Muito bem. Então, igual diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Opa. Diâmetro ao quadrado. Ah, eu coloquei circunferência. Aqui. Aqui, ó. Certo? Tá na forma desse aí, por favor. Diâmetro ao quadrado vezes π Igual. Diâmetro ao quadrado. vezes π dividido por 40 mil. Certo? Aí clica 2 vezes aqui no cantinho que ele arrasta para baixo tudo. Beleza, pessoal? Então essa foi a primeira coisa só de organização dos nossos dados, né? Então agora eu já tenho a minha circunferência de cada uma árvore, né? O meu diâmetro de cada árvore e a minha área transversal de cada uma árvore. Beleza. Então aqui na minha tabela de fitossociologia, ela me pede que nós vamos fazer a dominância, a densidade absoluta, relativa. Vamos por partes, tá? Professor, e a pi? Quadrado transversal igual. Igual. Aí o diâmetro. Isso. Ao quadrado. Vezes Aí. π. Não pode parênteses, né? Não, pode pôr direto. Fecha parênteses. Aí dividir por 40 mil. Certo? Então, pessoal, agora o que vocês vão fazer? Copiem a planilha, essa planilha de vocês. Na verdade, aqui na planilha 1 já tem os nomes. Então, só substituem aqui a altura, o CAP equivalente e a área transversal que nós acabamos de calcular. Tá? Então, copiem a altura aqui para essa planilha. Só para a gente não mexer na nossa base de dados original, porque se precisar, ela tá ali. O CAP equivalente, o diâmetro. Copiem a altura, o diâmetro equivalente e a área transversal. Tá? Copiem elas e cola aqui na nossa planilha 1. De novo a altura? Mas aqui já tem altura pra... Já tem altura, né, de vocês? Já. Então coloquem o diâmetro equivalente que não vai ter, nem a área transversal, né, calculada.
Só pra gente ficar com a base de dados mais... Se a gente precisar mexer, vocês sempre mexem nessa que é cópia, né? Pra deixar a nossa base original. Qual que é o portão do DAP? O DAP e área transversal, já que já tem altura. Bom, então, copiaram aí. Então, vamos dar continuidade. Nosso primeiro parâmetro vai ser a nossa densidade, certo? O que a nossa densidade pede? Número total de indivíduos amostrados. Nossa densidade absoluta, tá? Número total de indivíduos amostrado de cada espécie e a área total amostrada em hectare, tá? Então, se vocês olharem na planilha de vocês, aqui em fitossociologia, na nossa planilha de fitossociologia, aqui tem, considere, tamanho da área, 10 metros de largura e 40 de comprimento. Então, cada área eu vou ter 400 metros quadrados, certo? Quantas parcelas nós temos? Vamos terminar de organizar esses dados? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer nessa planilha 1 que vocês acabaram de colar? O diâmetro equivalente. E o CAP equivalente de vocês. Nós precisamos calcular quantos indivíduos tem por espécie, tá? Como que nós podemos fazer isso? Vimos na aula passada. Isso, com a nossa maravilhosa tabela dinâmica. Então, por isso que eu falei para vocês copiarem esses dados para essa outra planilha para ficar mais fácil. Então, selecionem essa planilha toda, inserir tabela dinâmica. Para fazer isso da planilha 1, né? Isso, que vocês colaram os resultados. Aquela planilha que eu pedi para vocês colarem o DAP e a área transversal. Selecionem toda ela, né? A minha aqui, planilha, tá com altura, circunferência, diâmetro, área transversal. Inserir tabela dinâmica. A tabela dinâmica, nós podemos colocar ela na mesma planilha ou criar uma nova planilha. Eu coloquei aqui na minha mesma planilha. Então, dá um OK. Vai sair a tabela dinâmica onde vocês selecionaram. Certo? Então, aqui, só para vocês acompanharem, vamos colar aqui o diâmetro e a área transversal. Seleciona tudo. Inserir tabela dinâmica. Nova planilha? Não, eu vou fazer em planilha existente, porque eu prefiro, mas vocês podem fazer uma nova planilha. O que eu vou colocar nessa informação da minha planilha? Se eu quero saber o número de indivíduos por espécie. Uma primeira informação que com certeza eu preciso é a espécie, certo? Posso colocar a parcela também. Aí eu já vou saber. Só que olha só, eu vou pegar minha parcela e vou deixar ela em coluna. Tá? Então, deixei a minha parcela aqui em coluna. E aí, para me contar quantos indivíduos eu tenho? Qualquer coisa acompanha aqui no quadro, tá? Aqui no Datashow. Eu posso selecionar qualquer um desses outros parâmetros, lembra? E é só eu colocar em contagem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, número. Número da árvore, número de identificação. Enfim. Ou eu poderia colocar o meu diâmetro, a minha altura. Então, é só eu vir aqui, ó, onde está a soma de valores, clica com outro botão, configurações de valor, contagem.
que ela vai contar quantas alturas está tendo dentro dessa espécie, quantas circunferências está tendo dessa espécie, quanto número está tendo dessa espécie. Compreenderam? Essa questão de tabela dinâmica vocês não podem esquecer. Então, eu coloquei aqui na minha tabela dinâmica espécie, deixei ela em linhas, peguei a minha altura, coloquei aqui na somatória de valores e aqui eu alterei para contagem e não soma, porque se for soma, ela vai somar minhas alturas. Mas eu não quero que ela some minhas alturas, eu quero só saber quantas árvores tá tendo de cada uma dessa espécie, então eu coloco em contagem. Para que isso? Porque é muito mais fácil do que eu pegar uma planilha desse tamanho e ficar contando quantas árvores tem. Então a planilha tabela dinâmica nos ajuda muito nisso. E aqui em cima eu coloquei parcelas, em colunas. Por quê? Para me conseguir visualizar também quantas parcelas está tendo na minha área, tá? Então, olha só, tem parcela 36, 37, 38, 39 e 40. Quantas parcelas tem? 5 parcelas, certo? Por que eu quero saber quantas parcelas tem? Para mim saber a minha área amostrada, que nós vamos utilizar. Então, são 5 parcelas de 400 metros quadrados. 5 vezes 400 dá quanto? 5 vezes 4? Dá 2.000. Não passa mais por isso. Aham. 2.000. 12.000 o quê? Metros quadrados. Eu quero saber em metros quadrados? Tem que ser em hectare. Quanto que dá, então? 0,2. Vou colocar aqui minha área. Então, a minha área vai ser 2.000 dividido por 10.000, que 1 hectare tem 10.000 metros quadrados. Então, eu vou ter 0,2 hectares, tá? Então, nós vamos utilizar essa informação, entenderam? Então, no exercício, aqui na nossa planilha do Excel, eu coloquei que considere parcelas de 10 metros de largura por 20 de comprimento. Então, tem 400 metros quadrados. Eu vi que são 5 parcelas. Então, 5 vezes 400, 2.000 dividida por 10.000, que é a área de 1 hectare, 0,2 hectares. Então, beleza. Então, já sei a minha informação. Conseguiram arrumar essa planilha de vocês, a tabela dinâmica? Todo mundo chegou numa tabela assim, ó. 1, 17. Professora, Oi. só que o meu substituiu aquela que já tá. Tem um voltado aqui. Mas mexeu alguma coisa no resultado? Não, mas esses anteriores aí só ficou a tabela dinâmica, só, entendeu? Ela não tá embaixo? Nessas guias de baixo? Deixa eu ver. Deve ter criado uma outra aba. A tabela dinâmica ficou aqui. Daí veio pra baixo. Que agora vai usar só na tabela. Vamos usar essa descrição de sociologia. Então, pessoal, todo mundo conseguiu arrumar ali a tabela dinâmica? Conseguiram, meninas? Ainda não. Tem que ter rótulo. Vocês não pegou rótulo em cima. Tem que pegar tudo. Senão ela não vai saber o que é o que na tabela dinâmica. Isso. Eu vou dizer daqui ou daqui? Tabela dinâmica. Isso. Tabela dinâmica. Isso. Isso aqui.
Não. Você tem que fazer dessa daqui, pra vocês colarem. Cadê? Essa daqui você colou? Então apaga esses. Você só pode ter coisas com rótulo. Pode apagar, você já calculou o diâmetro. Não. Não. Vamos copiar. Vamos copiar só. Isso. Vamos colar aqui. Quando a gente for sair do valor, Colar somente de valores. Para não bagunçar. Porque toda tabela dinâmica tem que ter rótulo. Se não tem rótulo, ela não entende o que ela está fazendo. Entendeu? será que dá pra lançar uma coisa? Colar. Vou colocar aqui. Colar. Aí vai aparecer só valores. Tá? Aí você coloca, por exemplo, espécie, parcela. Vou colocar aqui a altura. Altura de parcela. Vamos deixar a parcela aqui em cima. E aqui soma de altura? Não. Tem que ser contagem, porque ela vai contar as alturas. Se não quer, não conta, cara. Só que ela veja quantas que tem. Entenderam? Então, olha só, gente, na nossa tabela dinâmica, o que que tá falando? Que tem 5 parcelas, né? 36, 37, 38, 39, 40. Então, a primeira espécie tem somente uma acontecendo na parcela 37. A segunda na parcela 36. A terceira tem 17 indivíduos acontecendo em todas as parcelas, certo? Então, é uma forma muito mais prática de a gente conseguir visualizar essas nossas informações, não é? No comecinho ela é um pouquinho chatinha, até vocês pegarem o jeito da tabela dinâmica, vocês vão ver que ela ajuda muito nós, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu já tenho esses dados organizados. Já sei quantos indivíduos está acontecendo por espécie. Então, vamos aqui na nossa tabela de fitossociologia. Qual que é a primeira coisa que ela pergunta? Espécie. Então, vamos copiar somente as nossas espécies e colar lá. Certo? N, o que que é o N? Isso, número de indivíduos. Aonde que está esse número de indivíduos? Na nossa tabela dinâmica que nós acabamos de fazer. Qual que seria? Esse total geral. Porque ele não está perguntando por parcela. Ele está perguntando a ocorrência na área mostrada. Então, vamos copiar somente esses valores aqui, ó, do total geral da nossa tabela dinâmica. A nossa última coluna. Tá? Então, copiem. E quando vocês forem colar aqui, também colem como valores. Colar valores. Por quê? Porque quando vocês copiam e colam, vem a fórmula junto. Quando coloca só valores, só vem o resultado. Aí não tem problema de alteração. Certo? Todo mundo tá aqui então? Então agora vamos calcular realmente nosso primeiro item. Tudo isso foi só para arrumar a nossa planilha. Então, densidade absoluta. Número de indivíduos dividido pela nossa área total em hectare. Vai precisar da minha área total em hectare. Opa, então já vou colocar aqui do ladinho a minha área total por hectare. Que seria, então, 2.000 dividido por 10.000. Professora, rapidinho. Lá no N da senhora foi só até a metade? Foi. Ah, perdão. É que quando vocês forem copiar a espécie, boa observação. Tem que copiar a espécie da tabela dinâmica, tá? Aqui, ó. Copiem essas espécies. Porque da tabela normal, as espécies se repetem. Aí não vai completar o valor. Boa observação. Então,
Copiem as espécies da tabela dinâmica. Aí ela vai fechar certinho. Então, vou colocar aqui que a minha área total é de 0,2 hectares. Por quê? Porque eu tenho uma área de 400 metros quadrados e eu tinha 5 parcelas. Então, 400 vezes 5, 2.000 dividido por 10.000, 0,2 hectares. Então, coloquem esse valor aí de 0,2 que nós vamos utilizar ele no cálculo. Certo? Então, nossa densidade absoluta, número de indivíduos dividido pela área. Então, igual número de indivíduos de cada espécie. Então, qual cada um nós acabamos de calcular, dividido pela nossa área total, que é 0,2 hectares. Lembrem de travar esse 0,2, porque senão ele não vai de arrasta para baixo. Certo? Então, a primeira, 5, 5, 85. Ela trabalha como mesmo? É a cédula do dinheiro. Cifrão. Eu coloco dividido, aí coloco o N3, aí volto e coloco o N e o 3 entre cifrão. Isso, o N tem que ficar entre cifrão, tá? Então, vocês precisam colocar o cifrão, o N e o cifrão. Que a minha tá na célula N, não sei onde vocês colocaram. Então, quando vão travar a célula, é a letra que tem que ficar entre cifrão. Beleza? Então, podem fazer a densidade relativa. Qual que é a fórmula da densidade relativa? Densidade total é nosso DA dividido pela densidade total vezes 100. Então, densidade total, número de indivíduos total dividido pela área. Então, olha só, no DT não é o número de indivíduos por espécie, é o número de indivíduos total da área. Qual que é o nosso número de indivíduos total da área? Nossa, vocês estão muito sabidos. Exatamente. Mas aí, o que nós podemos fazer? Pegar o do ladinho. Por quê? Porque já está dividido pela área. O 1220. Vocês fizeram total também? Esse seria o DT daí? Isso seria o DT. Por quê? Porque é exatamente o total já dividido pelo tamanho da área. Por quê? Porque aqui no DT, ele fala que é o número de indivíduos dividido pela área. Então, a gente já pode pegar aqui para ficar mais fácil. Entenderam? Então, vai ser o nosso DA dividido. Mais uma vez, travem a célula da divisão. Opa, tem vezes 100 ainda na fórmula, né? Então, vezes 100. Olha só, no final né, tem que dar 100%, claro. Porque você está fazendo a relação de um total ali da lista. Certo? Então, todo mundo, né? Então, densidade absoluta e densidade relativa. Oi? Não é relativo.
Deu erro? Vou colocar nem. Vezes 100 Não, deixa eu ver a forma. Pegou o começo, digitou 1.200, só? pelo 1.200. Travou 1.200 vezes 100. Tem que travar a divisão. Então, a densidade absoluta, como acabamos de ver, é o quê? É a densidade de indivíduos em uma área. Então, eu tenho que saber a quantidade de indivíduos por espécie e o tamanho da nossa área amostrada. Com isso, nós vamos ter a densidade, certo? E a relativa é em relação a esse total. Então, por isso que a somatória de tudo tem que dar 100%. Porque estamos multiplicando por 100. Beleza? Conseguiu, Manu? Deu certo agora? Então, a dominância. Então, o que é a dominância? Ela quer saber, é um parâmetro que expressa a influência da espécie na comunidade ou na sua biomassa. Para comunidades florestais, a dominância geralmente é obtida por quem? Pela área basal. Por quê? Porque a área basal é o representativo da área ocupada por uma espécie, certo? E eu quero saber a minha dominância. Então, observem que é diferente de densidade. Minha dominância, por exemplo, eu posso ter poucas espécies numa área, mas que tem uma dominância maior, porque tem uma maior área ocupada. Imagine um pé de jatobá, por exemplo. Um angico, que tem uma copa grande, uma circunferência grande. Então, ela vai ter uma dominância maior do que uma árvore mais fina, por mais que tenha mais indivíduos, certo? Então, como que nós calculamos a nossa densidade absoluta? Vai ser a nossa área basal dividido pela nossa área amostrada, nossa área por hectare, certo? Então, a nossa área basal nós também já temos. Vocês já calcularam ela. Certo? Então, eu posso vir aqui na minha tabela dinâmica, por exemplo, e pegar a minha área basal. Então, olha só, se a tabela dinâmica de vocês ter sumido aqui as informações do lado, só vir em design, não, em análise da tabela dinâmica e mostrar lista de campos, que aparece os botõezinhos caso tenha sumido de vocês, tá? Então, o que nós podemos fazer? Tirar essa altura e colocar o quê? A nossa área basal, que é o nosso Gzinho, né? Porque aqui é a área transversal. Quando eu for somar tudo, vai virar área basal. Certo? E aí, vocês conferem se aqui embaixo, na somatória de valores, está somando, tá? Porque a área basal é a somatória das nossas áreas. Então, ele tem que estar somando. Não pode estar em contagem como estava antes. Então, de novo, copia esses valores, cola na nossa fitossociologia. Deixa eu só ver como ficou esse aqui. Aqui. Então, eu tirei a minha altura e deixei a minha área basal, que é o G. Você tirou só a altura? Tirei a altura e coloquei a área transversal, que é o Gzinho. O meu ficou bem assim. Procura o Gzinho aí. Ah, tá, o total geral. Isso, é um total geral só, que nos interessa. Porque aí ele já tá somando todas elas. Aí copia e cola lá.
Aí a fórmula do F ali, então vai ser a basal dividida pela Área. o 0,2. Uhum. Opa. Meu Deus do céu. Aqui. Então, qual que é a nossa fórmula? Nossa área basal por espécie dividido pela área amostrada. Então, dividido pela área amostrada. Não esqueçam de travar e arrasta para baixo. Opa. E a relativa, que então vai ser a nossa área de cada espécie dividido pela total de espécies vezes 100. Mesma coisa, né, do que nós acabamos de fazer com a dominância. Então, vai ser o de cada espécie dividido pelo área basal total, vezes 100. E vamos travar. Qual que é a total, professor? Total é a lá de baixo também. Dá? Ui. Não, diferença. Ai, É 28? deu 0,28 meu primeiro. Quanto que deu de vocês? Qual que é o total dessa área? Deixa eu ver se copiei errado. Zero, 5, 3, 4, 1. Calma aí. 05341, 02670, 094. Tá, acho que eu copiei errado. Ah, entendi. Faltou a primeira linha na hora de copiar. Deixa eu ver que eu já trago uma pronta de casa. Não sei quanto que deu no seu total. Mas deu 25, se você montar o vestido aqui, deu 28. Eu tinha colado errado. Você montou o G5 e alguma coisa. Ah, tá. Eu tinha colocado que deu 28. Agora sim. Deixa eu diminuir um pouco essas casas. E aí, a dominância relativa do 40 O primeiro deu 0,0267, o meu tá arredondado, e 0,0948. Qual que é dele, professor? Parei, né? Dominância absoluta é a nossa área transversal, certo? Você colocou aqui área transversal? Aham. Copiou lá da soma, tá certo o valor? Qual valor? Da área transversal, primeira sua? Deixa eu ver aqui. 0,0053. Não, 0053. não. Da onde que eu peguei? Da minha tabela dinâmica. Então, aqui na tabela dinâmica, você coloca o G para habilitar
E aí você copia o total geral do SG. O primeiro seu total geral, 0,0053. Não. Perdi. Porque o valor aqui deu errado, isso não ser relativo. Seria esse Deu mesmo. quanto? Quando tem que jogar? Mas não é esse. Volta pra cá. Ah, deixa eu ver assim, deu 0,094. Não tem nada a ver. Eu vou dar zero. Ah, tá, deixa eu ver pra baixo. Ah, nem a forma que se deu conta. O F2, que é aqui, bem na 3. Vamos ver se planilha 1. Qual que é? Essa daqui. Seleciona aqui. Seleciona. Aham. Não vai dar, então. Não vai copiar a tabela dinâmica sem os rótulos. Vem aqui de novo. Não, essa aqui do lado, né? Tá certo. Pegou o resultado. Que isso é esse? Tá faltando nada não, ok? Você sempre vai errar. Vamos copiar Você colocar uma espécie. isso. Seleciona tudo, inseriu, tabela dinâmica. Mecanismo. Ok. Então, espécie, parcela e área transversal. É isso daqui que você vai Tem que trocar. copiar. Só copiar ele. Troca aqui nesse. Isso mesmo. Para baixo. Não, é assim. Isso. Nossa, olha como eu vi. Quanto que deu seu primeiro? Esse. Não, deixa eu ver. Horizontal. Quanto que deu o primeiro? Ah, tá, 0,26, tá certo. Aham. Aí agora esse, só você fazer o DA dividido pelo total. Certo? Eu vou fazer isso. Então a relativa vai ser o que nós acabamos de calcular dividido pelo total lá de baixo. Total no. Do DA. Nós acabamos de calcular. Dá quanto? Vamos ver comigo ali. Quanto que vai dar esse, professor? 9 alguma coisa. 00948. Deu certo? Peraí. Não esquece de travar a célula lá de baixo. Tá. Agora deu. Não.
Deu certo, Andressa? Não? Agora piorou tudo. Tava ruim, piorou? Tava muito complicado. Mudou a situação. Quantas mãos eu tava? Não, mas Deus era 47, né? Então, estamos todos iguais, certo? Agora, frequência. Frequência. Ou seja, qual que é o número de ocorrência dessas espécies nas parcelas? Agora, eu quero saber quantas vezes a espécie está aparecendo em cada uma das parcelas, tá? Em outras palavras, a frequência exprime o número de unidades amostrais em que uma espécie ocorre em relação ao número das parcelas. Então, o que eu vou precisar saber? Em quantas parcelas ela ocorreu, que é o meu PI, dividido pelas minhas parcelas totais, ok? Então, de novo, mais uma vez, quem vai nos ajudar é a tabela dinâmica. Então, aqui embaixo, o que nós precisamos colocar? O número de parcelas. Como que nós podemos fazer isso? Na tabela dinâmica. Então, por exemplo, aqui, o que eu habilitei? Eu tenho parcela nas colunas, certo? Igual estava de vocês, espécies,
E aí a minha área transversal eu posso colocar como contagem. Deve habilitar uma coluna aqui do lado, ó, com o número 1, 1, 5, 2, 2. Essa é a ocorrência por parcelas. Professora, como que eu faço para habilitar essa área transversal como contagem? Você pode repetir? Clica em cima aqui nos valores e coloca contagem. Igual nós estávamos contando. Qual o tanto que eu deixo ativado aqui no professor? Parcela? Parcela. Pode ser área basal. Qual o outro prazo agora? Contagem. Opa. O que é esse termo? P é parcela. Em quantas parcelas que elas estão ocorrendo? Se nós olharmos aqui, ó, desse jeito que tá aqui a área basal. Parcela 36, 37, 38, 39, 40. E nós observamos que nem todas as árvores estão acontecendo em todas as parcelas. Certo? Então aqui, ó, uma tá acontecendo aqui, uma acontecendo em outra. Mas eu não quero saber, eu quero saber aqui no caso. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui ele tá somando quantas espécies tem, certo? Mas eu quero que ele some somente no caso aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5, que seria a ocorrência por parcela, não de número de indivíduos por parcela. Deixa eu ver aqui que o meu desabilitou, mas ele tem que ficar assim. Por exemplo, aqui ele está somando o número de indivíduos e aqui do lado ele está somando somente as parcelas. Ah, vamos colocar aqui, ó. Mais fácil. Ó, vamos contar os números. Coloquem essa fórmula. Igual conte CONT ponto. Primeiro, pessoal, vocês precisam deixar a planilha desse jeito, tá? Coloquem as parcelas, ó. Coloquem as espécies, certo? Em linhas. Parcelas, vocês coloquem na aba colunas. Parcelas? É, na aba coluna. Porque tem que aparecer essa parcela aqui em cima. Tá? E aqui na aba valores, vocês podem colocar qualquer valor. Área transversal, altura, diâmetro, tanto faz. Estava área transversal, né? Então o meu também tá área transversal aqui, que é o Gzinho. O meu tá o G e o N. Tudo bem. É isso que eu não tô conseguindo fazer. Como eu faço para colocar a parcela nas colunas? É só pegar e arrastar. Só pegar e arrastar, ó, esse campo aqui. Se quiser querer excluir algum, é só ir com outro botão excluir. Desabilita aqui em cima que ele some. E aí, aqui onde está a somatória de valores, vocês têm que colocar em contagem, tá? Então, beleza. Então, aqui o que ele está falando? Quantidade de espécies que tem no total dessas parcelas, certo? Só que eu quero saber quantas parcelas está tendo essa espécie. Então, vamos utilizar uma fórmula. Coloquem aí do lado da tabela dinâmica, ó. Igual, na célula ao lado, conte ponto número. Vai abrir um parênteses, seleciona as parcelas, no caso do 36 ao 40, as células do 36 ao 40. E fecha. Então, o que ela vai fazer? Vai contar as células que estão ocupadas. Então, me deu 1, 1, 5, 2, 2. Confere com o de vocês. Compreenderam?
Então aí ele está contando se naquela parcela tem ocorrência daquela espécie ou não. Ele não quer saber quantas vezes apareceu aquela espécie, ele só quer saber se apareceu ou não dentro daquela parcela, tá? Então, mais uma vez, vocês vão copiar esses valores e vão colar aqui no nosso P, que é o nosso número de parcelas. Colhem como valores, tá, pessoal? Aqui em cima, colar valores. Porque como é uma fórmula, se vocês copiarem e colarem direto, ela vai calcular as células para o lado. Isso vai no P, né? No P. Então, colhem como valores, para não desconfigurar. Conseguiram? Eu tô calma. Imagina, que isso? Isso, garotinha, parabéns. Conseguiu, Vitor? Sim, professor. Então agora é só colocar a fórmula da frequência absoluta. Que vai ser o quê? Mesma coisa que a dominância absoluta, a densidade absoluta. Vai ser a parcela de ocorrência dividido pela parcela total. Não esqueçam de travar a de baixo. A total é esse último aqui, 5. Isso. Qual que vai ser a total? 5, porque só tem 5 parcelas. Então, frequência absoluta vai ser igual a ocorrência de cada uma dividida pelo total. E trava essa célula. E depois arrasta para baixo. Opa. É vezes 100, né? Vezes 100, né? Porcentagem. Verdade. E arrasta para baixo. Então, frequência absoluta. E a frequência relativa, o que que vai ser? Mesma coisa dos outros, né? Então, vou pegar minha frequência absoluta, dividir pela somatória total, vezes 100. Vocês ainda não tinham feito esses cálculos em outra disciplina? Provavelmente ela aparece lá nessas de fito também, de ecologia. Vai ter o mesmo resultado. Vai dar a mesma coisa? Então, deixa eu ver se eu não fiz errado. Pessoal, aqui na frequência absoluta, a última, nós somamos. Tem que escrever igual a soma? Aham, o autossoma, tá? A última, em vez de fazermos o cálculo, nós somamos todos eles.
Porque senão a frequência relativa vai dar o mesmo valor. Certo? Também tinha comido barriga. Deixa eu diminuir essas casas. Certo? Então, todo mundo fez a frequência? Agora vamos para os nossos últimos parâmetros. Que é o quê? O nosso valor de importância, tá? Então, o que nós consideramos um valor de importância? Ele vai representar a importância ecológica da espécie em termos de distribuição horizontal e vai nos dar valores já calculados em relação à densidade, frequência e dominância, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar a nossa densidade, a nossa frequência e a nossa dominância relativa, tá? Então, vamos lá. Então, índice de importância, o que vai fazer? Calcular todos os relativos. Então, igual soma minha densidade relativa, a minha dominância relativa e a minha frequência relativa. Opa. E a minha frequência relativa. Ai, gente. Oxi. Certo? E arrasta para baixo. É igual soma, né? Isso. Quanto que deu pra... Primeiro, 1,51, tá? Ai, professora, será que o meu tá certo? Se vocês fizerem a soma, no final tem que dar 300, tá? Então, para saber que tá certo, a soma tem que dar 300. Então, fazem a soma aí no final, tem que dar 300. Se der 300, tá certo. Professora, volta aqui, por favor. Opa. Por que tem que dar 300? Porque são 3 valores relativos e cada um vai até 100. Então, somando os 3, tem que dar 300. Certo? Então, valor de importância. Então, nós utilizamos os valores relativos desses índices. Todo mundo deu certo? Não, tem como abrir a fórmula, não? Só somar. Densidade relativa com dominância relativa com frequência relativa. Então, esse é o nosso valor de importância. E agora, valor de cobertura, que é o nosso último parâmetro. Então, o que é que o valor de cobertura irá calcular? Vai ser a soma do quê? Da nossa dominância e da minha densidade relativa e da minha dominância relativa, tá? Então, a mesma coisa, mas vamos somar somente os D. Dominância e densidade relativa e a somatória tem que dar 200. Então, de novo, soma densidade relativa e dominância relativa. Arrasta para baixo. E aqui embaixo tem que dar 200. No VC, densidade relativa e... Dominância relativa, é só os D. Que é então o nosso valor de cobertura. Então, a densidade e a dominância dessas espécies. Então, quantas vezes elas estão aparecendo e qual está sendo a dominância delas em relação à cobertura. Certo? Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver se está certo aqui. 151,050,46. Certinho.
Então, quem terminou, já vai salvando e manda no Moodle, que essa era a nossa atividade de hoje. Professora, Oi. nesse penúltimo aí, do lado. É os relativos, os de porcentagens. Densidade relativa, dominância e a frequência. Mas essa dominação multiplicou por 100, será? Porque parece que o valor muito baixo. Clica aqui. Ah, não. Quer ver 100? Vamos ver. 0,948, isso mesmo. Agora dele. Aqui 300. Isso, certinho. Dúvidas, pessoal? Então, esses são os nossos parâmetros horizontais, tá? Então, tem a ver a frequência, a distribuição dessas espécies nas parcelas, a dominância, a densidade. Então, quem terminou, salvem a atividade e já mandem no Moodle. E é isso aí, até a próxima, galera.